Preparem-se para uma história que desafia o destino, onde o amor surge nos lugares mais inesperados e os segredos mais profundos vêm à tona. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você jurou proteger esconde uma verdade devastadora? E se essa verdade pudesse mudar tudo? Hoje, vamos mergulhar em um romance intenso, um conflito familiar que ecoa no tempo e uma superação que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Fiquem conosco até o final para desvendar cada camada deste drama que promete arrancar lágrimas e prender o fôlego. De qual cidade você está nos ouvindo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que preparamos para você. Ela achou que era só um trabalho temporário, uma forma de sobreviver ao Natal. Uma ponte frágil para atravessar a escassez de dezembro, um mês que, para a maioria, era sinônimo de luzes cintilantes, mesas fartas e a alegria contagiante da união familiar. Mas para Helena e sua pequena irmã, Sofia, de apenas 7 anos, o Natal era apenas mais um lembrete cruel das contas que se acumulavam, do aluguel atrasado e da geladeira que teimava em ficar vazia. A promessa de um presente, de um doce, de um momento de despreocupação para Sofia, era o que movia Helena, uma força motriz mais poderosa que qualquer cansaço ou desilusão. A vida de Helena nunca havia sido fácil. Desde muito jovem, ela conheceu a face mais dura da existência. Seus pais, trabalhadores honestos, mas com pouca sorte, foram levados por uma doença repentina quando Helena tinha apenas 15 anos. Deixaram para trás 2 filhas e uma montanha de dívidas. A pequena Sofia, então com 5 anos, mal compreendia a ausência dos pais, mas Helena sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Ela precisou amadurecer da noite para o dia, trocando os livros escolares por turnos exaustivos em lanchonetes e lojas de departamento. Cada centavo era contado, cada refeição, um milagre. A casa onde moravam, um pequeno sobrado alugado em um bairro humilde, era um refúgio precário. As paredes descascadas e a mobília gasta eram testemunhas silenciosas de suas lutas. Mas ali, entre as risadas infantis de Sofia e os abraços apertados que trocavam, Helena encontrava força para seguir em frente. Sofia era seu sol, sua razão de ser. Seus olhos brilhantes e sua inocência eram um lembrete constante de que havia algo pelo que lutar. Helena sonhava em dar a Sofia uma vida diferente, um futuro onde a menina não precisasse conhecer as privações e as dores que ela mesma havia enfrentado. Um futuro com livros, com brinquedos, com a segurança de um lar, talvez até uma pequena casa com um jardim, onde Sofia pudesse correr livremente. Mas a realidade era implacável. O salário mal dava para o essencial, e o Natal se aproximava, trazendo consigo a pressão de uma data que exigia mais do que ela podia oferecer. Foi nesse cenário de desespero silencioso que a oferta de emprego surgiu, divulgada discretamente em um jornal local, quase um milagre em meio à desesperança. Cuidadores de residência para período festivo. Acomodação e excelente remuneração. O endereço, no entanto, era intrigante, quase mítico. Uma mansão isolada, imponente e envolta em lendas, aninhada nas colinas mais afastadas da cidade, onde a neblina matinal parecia se agarrar com mais força, pertencente ao enigmático e recluso empresário, o Sr. Ricardo Albuquerque. Rumores sussurravam sobre a fortuna incalculável dos Albuquerque, mas também sobre a tragédia que parecia pairar sobre a família, uma sombra antiga que se recusava a dissipar. Helena, com seus 20 e poucos anos, era uma força da natureza disfarçada em delicadeza. Seus olhos castanhos, profundos e expressivos, eram o espelho de uma alma pura, mas também o reflexo de uma vida de lutas. O sorriso, embora raro, era capaz de iluminar qualquer ambiente, mas a preocupação constante com Sofia e o futuro delas tecia uma teia de melancolia em seu semblante. Cada migalha de esperança era um tesouro, cada obstáculo, uma lição. E do outro lado, em um universo de opulência e solidão, estava Ricardo Albuquerque, um magnata da indústria, cujo nome era sinônimo de poder, riqueza e uma frieza quase glacial. Dono de um império que se estendia por diversos setores, ele era uma figura quase mítica no cenário empresarial, temido e respeitado, mas raramente visto. No entanto, ao invés de desfrutar dos holofotes e da vida social que sua fortuna poderia proporcionar, Ricardo vivia recluso em sua vasta mansão, um castelo de luxo e silêncio que parecia refletir a própria alma de seu proprietário. Seus cabelos grisalhos, elegantemente penteados,
e suas feições marcadas pelo tempo e por uma preocupação constante, davam-lhe uma aura de mistério e inacessibilidade. Seus olhos, de um azul profundo e penetrante, carregavam a dor de 1000 invernos, um olhar que parecia ter visto demais, sofrido demais, e que agora se recusava a se conectar com o mundo. Sua fortuna era imensa, incalculável, mas seu coração parecia carregado por um fardo invisível, uma melancolia profunda que se manifestava em cada gesto, em cada silêncio, em cada passo lento pelos corredores vazios. O Natal se aproximava, e a solidão de Ricardo era quase palpável, um véu pesado que envolvia a mansão e seu único habitante. Ele precisava de alguém para cuidar de sua casa, uma tarefa que, para ele, era mais uma necessidade prática do que um desejo de companhia. A senhora Elara, sua secretária particular, uma mulher de meia-idade, impecavelmente vestida e com uma eficiência robótica, era a única ponte entre Ricardo e o mundo exterior. Foi ela quem conduziu a entrevista de Helena, com uma formalidade que beirava a frieza. Helena, desesperada por trabalho, com as economias minguando e a promessa de um Natal digno para Sofia pesando em sua consciência, aceitou a oferta sem hesitar. A remuneração era generosa, muito acima do que ela esperava, e a acomodação, embora temporária, resolveria o problema do aluguel por um tempo. Ela via naquilo uma oportunidade, um respiro, uma chance de recomeçar. Mas o que Helena estava prestes a descobrir entre as paredes frias e luxuosas daquele lugar era um segredo tão devastador que poderia destruir não apenas a vida de Ricardo, mas também a dela. Um segredo guardado a 7 chaves, com uma intensidade que ninguém, absolutamente ninguém, imaginava existir. A mansão não era apenas um lugar de trabalho, era um santuário de segredos, um labirinto de corredores silenciosos e cômodos imponentes, cada um parecendo guardar uma história não contada, um lamento abafado. Os primeiros dias de Helena na mansão Albuquerque foram marcados por uma estranha mistura de deslumbramento e opressão. A grandiosidade do lugar era inegável, tetos altos adornados com afrescos, lustres de cristal que cintilavam com uma luz fantasmagórica, móveis antigos de madeira escura e pesada, tapetes persas que abafavam qualquer som. Mas toda essa opulência vinha acompanhada de um silêncio sepulcral, que parecia engolir qualquer ruído, qualquer risada, qualquer sinal de vida. Era como viver dentro de uma pintura antiga, bela, mas sem alma. A interação entre Helena e Ricardo era mínima, quase inexistente. Ele era uma figura etérea, que se movia pela casa como um fantasma, sua presença quase imperceptível, exceto pela aura de tristeza que o acompanhava. Suas instruções eram sempre curtas e diretas, transmitidas através da senhora Elara, que parecia ser a única pessoa com quem ele se comunicava diretamente. Helena se dedicava às suas tarefas com afinco, limpando, organizando, cozinhando refeições simples que Ricardo mal tocava. Ela tentava infundir um pouco de calor no ambiente, deixando flores frescas em vasos, preparando chás de ervas que ele parecia apreciar, e, sem perceber, trazia um pouco de vida para aquele ambiente estéril. Helena observava o patrão de longe, tentando decifrar o enigma que ele representava. Por que um homem tão rico e poderoso vivia em tamanha reclusão? Não havia fotos de família nas paredes, nem amigos que o visitassem. A única companhia aparente era a senhora Elara, que vinha à mansão apenas para tratar de assuntos urgentes de negócios, sempre com uma pasta de documentos e uma expressão séria. O conflito central não demorou a se manifestar, embora de forma sutil, quase imperceptível a princípio. Não era apenas a abissal diferença social que o separava, a distância entre a jovem humilde e o magnata bilionário. Era a muralha de silêncio que Ricardo erguera ao redor de si, uma fortaleza impenetrável de dor e mistério. Ele era um enigma, um livro com páginas rasgadas, cujas histórias mais importantes haviam sido arrancadas. Helena sentia que havia algo mais, uma dor profunda que o corroía por dentro, algo que ia muito além da simples melancolia. Era uma tristeza que parecia ter raízes antigas, profundas, como as árvores centenárias que cercavam a mansão, cujas raízes se entrelaçavam sob a terra, escondendo segredos. Helena notava os pequenos detalhes, a forma como Ricardo evitava o contato visual, a maneira como ele se encolhia ligeiramente quando alguém se aproximava, a tosse seca e persistente que o acompanhava em alguns momentos, especialmente pela manhã. Ela percebia que ele mal se alimentava, que seu sono era inquieto, e que passava horas em seu escritório,
imerso em papéis, ou sentado em uma poltrona na sala de estar, olhando para o nada, perdido em pensamentos distantes. Havia momentos em que ele parecia se perder completamente, seus olhos fixos em um ponto invisível, como se estivesse revivendo memórias dolorosas, fantasmas de um passado que o assombrava. Certa tarde, enquanto Helena limpava o grande salão, a campainha tocou. A senhora Elara, que estava na mansão para uma reunião com Ricardo, atendeu à porta. Para surpresa de Helena, um jovem elegante, de aproximadamente 30 anos, com um sorriso charmoso e um olhar astuto, estava parado na entrada. Era Miguel, o sobrinho de Ricardo, um parente distante que raramente visitava a mansão. Miguel era conhecido por sua ambição e por sua reputação de lobo em pele de cordeiro, sempre à espreita de uma oportunidade para se beneficiar da fortuna da família Albuquerque. Tia Elara! Que surpresa agradável encontrá-la aqui, disse Miguel, com uma voz suave e persuasiva, mas com um brilho calculista nos olhos. Vim fazer uma visita ao meu querido tio Ricardo. Soube que ele não anda muito bem. A senhora Elara, embora cordial, mantinha uma postura reservada. Senhor Miguel, o senhor Ricardo está em repouso. Ele não tem recebido visitas. Ah, mas para a família, sempre há uma exceção, não é mesmo? Miguel insistiu, seu sorriso se alargando. Seus olhos varreram o salão, parando em Helena por um instante, com uma curiosidade que a fez sentir um calafrio. E quem é esta jovem tão dedicada? Helena sentiu-se desconfortável sob o olhar penetrante de Miguel. Sou Helena, a cuidadora da casa, senhor, ela respondeu, com a voz firme, mas sentindo um pressentimento ruim. Miguel apenas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Cuidadora, entendi. Bem, espero que esteja cuidando muito bem do meu tio. Ele é um homem de grande valor, e merece todo o conforto. Havia uma ironia sutil em suas palavras que não passou despercebida por Helena. A presença de Miguel na mansão trouxe uma nova camada de tensão. Ele começou a fazer visitas mais frequentes, sempre com desculpas esfarrapadas, mas com o objetivo claro de sondar a saúde de Ricardo e a situação da herança. Helena sentia que ele era uma ameaça, um predador à espreita, e sua intuição o alertava para manter-se vigilante. Miguel, por sua vez, começou a observar Helena com uma curiosidade crescente, percebendo a proximidade que ela estava desenvolvendo com Ricardo, e isso o incomodava profundamente. Ele via nela uma possível rival, alguém que poderia influenciar as decisões do tio. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Helena começou a quebrar, ainda que minimamente, o gelo que envolvia Ricardo. Ela não forçava a barra, não tentava invadir seu espaço, mas sua simples existência, sua rotina silenciosa e dedicada, sua maneira de cuidar da casa com um toque de carinho, começaram a ter um efeito sutil. Ricardo, por sua vez, começou a notar a presença dela. Pequenos gestos, como um bom dia murmurado ou um aceno de cabeça, começaram a substituir o silêncio absoluto. Ele a observava de longe, com um olhar que, por vezes, parecia menos distante, menos carregado. Foi durante uma de suas tarefas, enquanto organizava a biblioteca empoeirada que Ricardo raramente visitava, que o destino começou a tecer sua teia de forma mais explícita, com fios de suspense e tragédia. A biblioteca era um cômodo vasto, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros antigos e empoeirados, alguns com encadernações de couro que exalavam um cheiro de história e esquecimento. Parecia um santuário intocado, um museu de conhecimento esquecido, onde o tempo havia parado. Helena, com sua curiosidade natural e seu desejo de deixar o ambiente mais acolhedor, começou a limpar os livros, um por um, sentindo o cheiro de papel envelhecido e as histórias silenciosas que cada volume guardava. Em uma gaveta esquecida de uma escrivaninha de mogno maciço, escondida sob uma pilha de correspondências antigas e alguns objetos sem importância, uma caneta tinteiro seca, um par de óculos quebrados, um porta-retratos virado para baixo, Helena encontrou uma pasta. Era uma pasta de couro marrom, gasta pelo tempo, sem nenhuma identificação externa. Uma pontada de hesitação a atingiu. Sabia que não deveria mexer nas coisas pessoais do patrão, que a privacidade de Ricardo era uma muralha impenetrável. Mas algo a impulsionou, uma intuição forte, quase um pressentimento, ou a crescente preocupação com o homem recluso.
Era como se o destino a estivesse empurrando para aquele momento. Com as mãos trêmulas, o coração batendo forte contra suas costelas, ela abriu a pasta. Dentro dela, documentos médicos. O ar pareceu rarear nos pulmões de Helena. Seus olhos percorreram as linhas técnicas, os termos complexos, até que uma palavra se destacou, fria e cruel, como uma sentença: doença degenerativa. O diagnóstico era claro, devastador, uma doença degenerativa, avançada, com um prognóstico sombrio. Os relatórios detalhavam a progressão da enfermidade, os sintomas, a inevitabilidade de um fim próximo. Ricardo estava doente, gravemente doente, e vivia seus últimos dias em silêncio, sozinho, carregando esse fardo terrível. A revelação o atingiu como um raio, tirando-lhe o fôlego, fazendo-a cambalear. A frieza de Ricardo não era arrogância, mas desespero. Seu isolamento não era escolha, mas uma tentativa desesperada de proteger a si mesmo e, talvez, aos outros, da dor de sua iminente partida. Mas a pasta guardava mais. Sob os relatórios médicos, havia uma carta. Amarelada pelo tempo, as dobras marcadas, o papel fino e quase transparente. Nunca enviada. O envelope não tinha selo, nem endereço de remetente. Apenas um nome, escrito com uma caligrafia trêmula, quase ilegível, que denunciava a fragilidade e a dor de quem as escreveu: para meu filho, Daniel. Uma onda de choque percorreu Helena. Um filho. Ricardo tinha um filho. Por que ele nunca havia mencionado? Por que essa carta nunca foi enviada? As palavras da carta eram um lamento, um pedido de perdão, uma confissão de arrependimento amargo diante da morte iminente. Ele falava de ambição, de prioridades erradas, de um amor que ele não soube expressar, de uma distância que se tornou um abismo intransponível. A carta detalhava a história de um pai que havia falhado, que havia afastado seu único filho com sua rigidez e sua busca incessante por poder. Mencionava uma briga, palavras duras, um adeus que se tornou permanente. A culpa pela perda, pela distância, pela falta de perdão, o havia consumido por anos, transformando-o no homem recluso e amargurado que ela conhecera. A doença era apenas o reflexo físico de uma alma partida, de um coração que carregava um peso insuportável. Helena sentiu o peso daquele segredo esmagá-la. Ela não era mais apenas uma empregada, era guardiã de uma verdade que poderia mudar tudo, uma verdade que, se revelada, poderia explodir a vida de Ricardo e a dela em 1000 pedaços. O suspense era insuportável. O que fazer com essa informação? Como poderia ela, uma simples cuidadora, interferir em um drama familiar tão profundo e doloroso? O problema se tornou gigantesco, uma montanha intransponível que se erguia diante de Helena, lançando uma sombra escura sobre sua alma. Ela estava dividida, dilacerada por um dilema moral que a consumia dia e noite. Entregar a carta significaria expor a verdade sobre a doença de Ricardo, uma verdade que ele havia guardado com tanto afinco, e reabrir feridas antigas, talvez nunca cicatrizadas, entre pai e filho. Seria uma invasão brutal de sua privacidade, uma traição à confiança implícita que se estabelecera entre eles, mesmo que de forma silenciosa. Mas proteger o segredo significava carregar um fardo pesado, vendo-o definhar em silêncio, sozinho, sem a chance de uma última reconciliação, sem a possibilidade de aliviar a culpa que o atormentava. Era como assistir a um naufrágio em câmera lenta, sem poder estender a mão para salvar a vítima. Os dias seguintes foram uma tortura para Helena. Ela observava Ricardo com outros olhos, cada tosse, cada suspiro, cada olhar distante ganhando um novo e doloroso significado. A mansão, antes um lugar de mistério, agora parecia um mausoléu, um palco para uma tragédia silenciosa, onde o tempo se esgotava a cada batida do relógio antigo no hall de entrada. As portas da comunicação, que haviam se aberto minimamente, pareciam se fechar cada vez mais entre eles, à medida que Ricardo se tornava mais evasivo, mais recluso. Ele parecia sentir que seu tempo estava se esgotando, e a urgência de sua condição o levava a um isolamento ainda maior, como se quisesse se preparar para a partida em total solidão, sem testemunhas de sua fragilidade. A mente de Helena era um turbilhão. Ela se via constantemente em um cabo de guerra entre a ética profissional e a compaixão humana. Eu sou apenas uma empregada, ela pensava, enquanto limpava os cristais da sala de jantar,
Não tenho o direito de me intrometer na vida de um homem tão poderoso. E se ele me demitir? E se eu perder a única chance de dar um futuro a Sofia? A imagem do sorriso de Sofia, da sua dependência, era um peso em seu coração. Mas, por outro lado, a imagem de Ricardo, tão frágil e sozinho, a atormentava. Como posso ficar calada? Como posso permitir que um homem morra com tanto arrependimento no coração, sem a chance de se reconciliar com seu filho? A culpa a corroía, a sensação de estar compactuando com uma tragédia iminente. Ela se lembrava da dor de perder seus próprios pais, da falta de um adeus, e isso a impulsionava a querer evitar que Daniel e Ricardo passassem pela mesma angústia. Ela tentou, de forma sutil, sondar Ricardo. Em um dia, enquanto servia o chá, ela comentou sobre a importância da família, sobre como o tempo era precioso e como as palavras não ditas podiam pesar na alma. Ricardo apenas acenou com a cabeça, seus olhos fixos na xícara, sem demonstrar qualquer reação, como se estivesse blindado contra qualquer tentativa de aproximação. Em outra ocasião, ela mencionou a beleza das reconciliações, das segundas chances, da cura que o perdão podia trazer. Ele a olhou com um brilho estranho nos olhos, uma mistura de dor e irritação, e mudou de assunto abruptamente, sua voz mais áspera que o normal. Era como se ele tivesse erguido uma barreira invisível, um escudo contra qualquer tentativa de aproximação, um muro de concreto em torno de seu coração ferido. Enquanto Helena lutava com seu dilema, Miguel, o sobrinho astuto, intensificava suas visitas e suas intrigas. Ele notava a crescente proximidade entre Helena e Ricardo, e isso o deixava furioso. Para ele, Helena era uma intrusa, uma ameaça aos seus planos de herdar a fortuna do tio. Helena, minha querida, Miguel a abordou um dia, com um sorriso falso e um tom condescendente, você parece estar se tornando indispensável para o tio Ricardo. Ele nunca foi de se apegar a ninguém. Seus olhos a analisavam de cima a baixo, com uma mistura de desdém e desconfiança. Espero que saiba o seu lugar. A família Albuquerque tem seus próprios segredos, e não gostamos de intrometidos. Helena sentiu o veneno em suas palavras. Meu lugar é cuidar do Sr. Ricardo, Sr. Miguel. E é isso que estou fazendo. Miguel riu, um som seco e desagradável. Cuidado para não se envolver demais, Helena. Certos segredos podem ser perigosos. E certas pessoas podem ser muito possessivas com o que consideram seu. Ele lançou um olhar significativo para a porta do escritório de Ricardo, onde a senhora Elara estava reunida com o magnata. A pressão era insuportável. Helena não podia mais guardar aquele segredo sozinha. A cada dia que passava, a culpa corroía, a sensação de estar compactuando com uma tragédia iminente. Ela via a saúde de Ricardo se deteriorar, a palidez em seu rosto se acentuar, a fraqueza em seus passos se tornar mais evidente. A tosse, antes ocasional, agora era mais frequente e dolorosa. O Natal, que antes era uma esperança de dias melhores, agora se aproximava como um presságio sombrio, um lembrete do tempo que se esgotava. Ela sabia que precisava agir, mesmo que isso significasse quebrar a confiança, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria de um homem poderoso e ferido, mesmo que isso pudesse custar seu emprego e sua segurança. O destino de Ricardo, e talvez o dela, estava em suas mãos. Em uma noite de tempestade, com o vento uivando lá fora como um lamento de almas perdidas e a chuva batendo furiosamente contra as janelas da mansão, o ambiente parecia refletir a turbulência que se agitava no coração de Helena. Os trovões ribombavam no céu escuro, e os relâmpagos iluminavam a mansão em flashes intermitentes, revelando sombras dançantes e aumentando a sensação de suspense. A mansão estava mergulhada em uma escuridão quase palpável, apenas quebrada pela luz bruxuleante de algumas velas e a iluminação fraca de um abajur na sala de estar, onde Ricardo estava sentado, absorto em seus pensamentos, como de costume, com uma expressão de profunda melancolia. O ar estava pesado, carregado de eletricidade, e Helena sentiu que aquele era o momento. Não havia mais como adiar. O destino havia traçado seu curso. Com o coração na mão, batendo descompassado no peito como um tambor de guerra, e as mãos suando frio, ela tomou a decisão. Ela se aproximou de Ricardo, que nem sequer notou sua presença a princípio, tão imerso estava em sua própria melancolia e na contemplação do fogo na lareira. Helena respirou fundo, buscando toda a coragem que possuía, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Senhor Ricardo, ela começou, a voz embargada pela emoção e pelo nervosismo, mas firme em sua determinação, eu sei.
Eu sei sobre sua doença. E eu sei sobre a carta. As palavras ecoaram no silêncio da sala, quebrando a quietude da noite como um raio. O efeito foi imediato e devastador. O rosto de Ricardo empalideceu, perdendo toda a cor, como se todo o sangue tivesse escorrido de suas veias. Seus olhos, antes distantes e perdidos, agora queimavam com uma mistura de fúria, pânico e uma dor profunda que ele tentará esconder por tanto tempo. Ele se levantou abruptamente da poltrona, sua postura rígida, seus punhos cerrados, o corpo tremendo de raiva e choque. Como ousa? Como você invadiu minha privacidade? Quem te deu o direito de bisbilhotar minhas coisas? Ele bradou, sua voz rouca, cheia de indignação e raiva, um rugido que parecia vir das profundezas de sua alma ferida. Ele tentou negar, tentou afastá-la com um gesto brusco, mas a verdade já havia sido dita, as palavras flutuavam no ar, irrefutáveis. A máscara de indiferença que ele usava há anos havia sido arrancada, revelando a vulnerabilidade e o desespero por trás dela. Helena, apesar do medo que a paralisava, manteve-se firme, seus olhos fixos nos dele, transmitindo uma compaixão que ele não esperava. Eu encontrei os documentos na biblioteca, Sr. Ricardo. E a carta para seu filho. Ela não o acusava, apenas expunha os fatos, com uma tristeza genuína em sua voz. Eu não pude ignorar. Eu não podia vê-lo sofrendo sozinho, guardando tudo isso. Ninguém merece partir sem a chance de se despedir, de pedir perdão. Em meio à discussão acalorada, a troca de palavras carregadas de emoção, a barreira que Ricardo havia construído ao redor de si começou a ruir, desmoronando como uma velha muralha sob o impacto de um terremoto. A fúria inicial deu lugar a um desespero avassalador, a uma dor tão profunda que ele não conseguia mais conter. A emoção o dominou, a dor acumulada de anos, a culpa, o medo da morte iminente, tudo veio à tona de uma vez, em uma explosão incontrolável. Ricardo teve um colapso. Seu corpo, já fragilizado pela doença que o consumia silenciosamente, cedeu. Ele cambaleou, levou as mãos ao peito, seus olhos se reviraram, e ele caiu pesadamente no chão, inconsciente, como uma árvore centenária que finalmente sucumbe à tempestade. Helena, sem hesitar, agiu por instinto, a adrenalina correndo em suas veias. O medo deu lugar à preocupação e à ação. Ela se ajoelhou ao lado dele, verificando sua respiração, seu pulso, sentindo o calor de sua pele febril. Com a força que não sabia que possuía, ela o ajudou a se levantar e o levou para o sofá mais próximo, cobrindo-o com uma manta, enquanto seus próprios olhos se enchiam de lágrimas. Ligou para a senhora Elara, que, apesar da hora e da tempestade, chegou em poucos minutos, com o médico particular de Ricardo a reboque, seus rostos pálidos de preocupação. Naqueles dias de recuperação, enquanto Ricardo estava fraco e vulnerável, a barreira entre eles finalmente ruiu por completo. Helena cuidou dele com uma dedicação que ia muito além de suas obrigações como empregada. Ela preparava suas refeições, administrava seus medicamentos, lia para ele em voz baixa, sentava-se ao seu lado em silêncio, oferecendo uma presença reconfortante. A senhora Elara, embora preocupada, percebeu a mudança na dinâmica e permitiu que Helena assumisse um papel mais central nos cuidados, reconhecendo a conexão que havia se formado. Ricardo, enfraquecido e vulnerável, começou a se abrir. A raiva havia se dissipado, substituída por uma exaustão emocional e uma gratidão silenciosa. Ele contou a Helena sobre seu filho, Daniel, um jovem brilhante, cheio de vida e sonhos, que ele havia afastado com sua ambição desmedida e sua rigidez. Ele havia priorizado os negócios, o poder, o dinheiro, em detrimento da família, de um amor que ele só agora percebia o valor. A culpa pela perda, pela distância, pela falta de perdão, o havia consumido por anos, transformando-o no homem recluso e amargurado que ela conhecera. A doença era apenas o reflexo físico de uma alma partida, de um coração que carregava um peso insuportável. Ele confessou seus arrependimentos, suas falhas, as palavras não ditas, os abraços não dados, as oportunidades perdidas. Ricardo fechou os olhos, e as memórias o invadiram como uma torrente. Ele viu Marina, sua esposa, a mulher que ele amou com uma intensidade que nunca mais sentiu. Ela era a luz de sua vida, a única que conseguia suavizar sua ambição implacável. E Daniel, seu filho, o fruto desse amor, um menino inteligente, curioso,
com os olhos de Marina e a mente brilhante do pai. Daniel era tudo para mim, Helena, Ricardo sussurrou, a voz embargada pela dor da lembrança. Mas eu era cego. Cego pela busca incessante por mais poder, mais dinheiro. Eu queria construir um império para ele, para que nunca lhe faltasse nada. Mas, ao fazer isso, eu o privei do que ele mais precisava, a minha presença, o meu amor. A briga que o separou foi brutal. Daniel, então um jovem idealista, havia se recusado a seguir os passos do pai nos negócios da família. Ele queria ser professor, queria uma vida simples, dedicada ao conhecimento e à formação de jovens mentes. Ricardo, em sua arrogância, viu isso como uma traição, uma afronta ao seu legado. Você está me envergonhando, Daniel. Um Albuquerque não se contenta com migalhas. Você tem um império à sua espera, e quer jogar tudo fora por um salário de professorzinho. Ricardo havia gritado, as palavras cortando Daniel como facas. Eu não quero seu império, pai. Eu quero a minha vida. Eu quero ser feliz, não rico. Você nunca me ouviu, nunca se importou com o que eu queria. Daniel respondeu, os olhos marejados de raiva e mágoa. A discussão escalou, palavras duras foram trocadas, e Daniel, em um ato de desespero, pegou suas coisas e foi embora, jurando nunca mais voltar. Ricardo, em seu orgulho ferido, não o impediu. Ele acreditou que Daniel voltaria, que o filho perceberia o erro. Mas Daniel não voltou. E o silêncio entre eles se tornou um abismo. A morte de Marina, anos depois, apenas aprofundou a culpa de Ricardo, que se isolou ainda mais, convencido de que havia falhado como pai e como marido. Foi nesse ponto que tudo mudou. A relação de empregada e patrão se transformou em um laço de confiança, de carinho, de um amor que nascia da compaixão, da vulnerabilidade e da compreensão mútua. Helena não era mais apenas sua cuidadora, ela era sua confidente, sua âncora em meio à tempestade, a única pessoa que parecia realmente vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo em sua essência. Ela o ouvia sem julgamento, com uma paciência infinita, e oferecia palavras de conforto e esperança, como um bálsamo para sua alma ferida. Com a verdade exposta e o coração mais leve, embora ainda carregado de dor e arrependimento, Ricardo tomou uma decisão crucial. Ele precisava encontrar seu filho. Ele precisava de perdão, precisava de um último adeus, de uma chance de reparar os erros do passado antes que fosse tarde demais. A ideia de partir sem se reconciliar com Daniel era agora insuportável, um tormento maior que a própria doença. Helena, agora sua companheira inseparável, sua força e sua voz, o apoiou em cada passo. Ela sabia que essa jornada era essencial para a paz de espírito de Ricardo, e para sua própria, pois ela havia se apegado a ele de uma forma que nunca imaginou. A busca por Daniel não foi fácil. Anos de silêncio haviam criado um rastro difícil de seguir, como se Daniel tivesse desaparecido da face da terra. A senhora Elara, com sua rede de contatos e sua eficiência quase sobrenatural, foi fundamental para localizar o paradeiro de Daniel. Descobriram que ele havia se mudado para uma cidade pequena no interior, um vilarejo pacato e esquecido pelo tempo, onde trabalhava como professor de história em uma escola local, levando uma vida simples e discreta, longe do império e da influência de seu pai. Ele havia construído sua própria vida, à sua maneira, talvez como uma forma de se distanciar do passado doloroso e das expectativas esmagadoras de ser um Albuquerque. Juntos, Ricardo e Helena embarcaram em uma jornada de busca, uma corrida contra o tempo, com a morte espreitando a cada curva da estrada. A saúde de Ricardo se deteriorava rapidamente, e cada dia era precioso, cada hora, um presente. A viagem foi difícil, marcada pela fraqueza física de Ricardo, mas também pela determinação inabalável em seus olhos. Helena cuidava dele com uma ternura que surpreendia a ambos. Ela segurava sua mão durante os momentos de dor, contava histórias para distraí-lo, e o encorajava a cada passo, a cada respiração. Durante a viagem, eles conversaram por horas, Ricardo compartilhando memórias de Daniel quando criança, de sua esposa falecida, de seus próprios pais, de seus sonhos e arrependimentos. Helena, por sua vez, contou sobre sua infância humilde, sobre Sofia, sobre seus sonhos de uma vida melhor, sobre a força que encontrava no amor pela irmã. A cada conversa, o laço entre eles se fortalecia,
aprofundando-se em um amor que transcendia as convenções, um amor que nascia da dor e da esperança. Enquanto Ricardo e Helena viajavam, Miguel não ficava parado. Ele havia descoberto o plano de Ricardo de encontrar Daniel e temia que uma reconciliação pudesse ameaçar sua própria herança. Ele começou a fazer ligações, a enviar mensagens anônimas para Daniel, tentando dissuadi-lo de encontrar o pai. Seu pai está doente, Daniel, mas ele sempre foi um manipulador. Miguel sussurrava em uma mensagem de voz anônima, distorcendo a voz para não ser reconhecido. Ele só quer te ver para te usar, para te controlar. Não caia nessa armadilha. Ele nunca se importou com você de verdade. Daniel, embora confuso e ainda ressentido, sentiu uma pontada de dúvida. Mas a voz de Helena, que havia ligado para ele antes da viagem, implorando para que ele desse uma chance ao pai, ecoava em sua mente. Seu pai está morrendo, Daniel. Ele precisa de você. Ele se arrepende. O reencontro foi um turbilhão de emoções, um verdadeiro drama digno de um palco. Quando chegaram à pequena cidade e encontraram Daniel, a cena foi carregada de uma tensão quase palpável. Daniel, agora um homem maduro, com os mesmos olhos penetrantes do pai, mas com uma expressão mais suave, ficou chocado ao ver Ricardo, tão pálido e frágil. Anos de mágoa, de silêncio, de arrependimento, vieram à tona, como um rio represado que finalmente transborda. A princípio, Daniel estava relutante, a dor do passado ainda muito viva, as feridas abertas. Ele questionou a presença de Helena, desconfiado, mas a sinceridade nos olhos dela e a fragilidade evidente de Ricardo fizeram hesitar, a muralha de ressentimento começando a rachar. Ricardo, com a voz fraca, quase inaudível, mas com uma sinceridade que nunca antes havia demonstrado, pediu perdão. Ele confessou seus erros, sua ambição cega, a forma como havia negligenciado seu filho em busca de poder e riqueza. Ele falou da doença, da solidão, do arrependimento que o consumia, das noites em claro, atormentado pela culpa. Lágrimas de dor e de perdão se misturaram, escorrendo pelos rostos de pai e filho. Daniel, ao ver a vulnerabilidade de seu pai, a palidez em seu rosto, a fraqueza em seu corpo, finalmente compreendeu a profundidade de seu sofrimento. Ele compreendeu a dor de seu pai, a doença que o consumia, e a culpa que o havia atormentado por tanto tempo. Foi um momento de reconciliação, de cura, de um amor familiar que parecia perdido para sempre, mas que renascia das cinzas do passado, mais forte e verdadeiro. Helena observava de longe, com o coração apertado, sentindo a beleza e a tristeza daquele momento. Ela via a dor nos olhos de Daniel, a libertação nos olhos de Ricardo. Era um privilégio testemunhar aquela cura, aquela união. Ela sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que aquele momento era um adeus, mas também uma profunda gratidão por ter sido o catalisador para essa reconciliação, por ter tido a coragem de quebrar o silêncio. Daniel, ao saber da doença incurável de seu pai, decidiu acompanhá-lo de volta à mansão, para passar os últimos dias ao seu lado. A mansão, antes um lugar de solidão, agora estava cheia de uma nova energia, uma mistura agridoce de tristeza e esperança, de luto e de amor. Daniel e Ricardo passaram horas conversando, revivendo memórias, preenchendo os vazios de anos de silêncio, construindo uma ponte sobre o abismo que os separava. Helena continuava ao lado de Ricardo, cuidando dele com a mesma dedicação, mas agora com a presença de Daniel, que também se dedicava ao pai, aprendendo a perdoar e a amar novamente. Mas o tempo era implacável, um carrasco silencioso que não fazia distinção entre ricos e pobres, entre justos e pecadores. A saúde de Ricardo se deteriorava rapidamente, e os médicos confirmaram que seus dias estavam contados, que a doença havia avançado para um ponto sem retorno. A mansão, que havia testemunhado tantos segredos e tanta dor, agora se preparava para uma despedida final, um adeus que prometia ser tão doloroso quanto libertador. Daniel estava ao lado do pai, oferecendo o perdão e o amor que Ricardo tanto ansiava, tentando compensar os anos perdidos. Ricardo, em seus últimos dias, sentia uma paz que há muito tempo não conhecia, mas também uma profunda tristeza por tudo o que havia perdido. Por que demorei tanto, Helena? Ele perguntava, a voz fraca. Por que precisei chegar a este ponto para entender o que realmente importa? Eu desperdicei tanto tempo, tanto amor. A culpa ainda o assombrava, mas agora vinha acompanhada de um alívio,
de um perdão que ele havia recebido e dado. Ele olhava para Helena com um carinho imenso, percebendo que ela havia sido o anjo que o guiou de volta à luz. Em um momento de privacidade, enquanto Daniel havia saído para resolver alguns assuntos na cidade, ele a chamou para perto. A luz do sol poente entrava pela janela, pintando o quarto com tons dourados e melancólicos. Com a voz fraca, quase um sussurro, mas os olhos cheios de uma luz que ela nunca havia visto antes, uma luz de paz, de gratidão e de um amor profundo, ele confessou seu amor. Helena, ele disse, segurando a mão dela com a pouca força que lhe restava, seus dedos frios e trêmulos, você trouxe luz à minha escuridão. Você me deu a chance de me reconciliar com meu passado, de encontrar meu filho, de sentir o amor novamente. Eu te amo, Helena. Um amor puro, inesperado, nascido da dor e da esperança, um amor que me salvou. Helena, com o coração partido em 1000 pedaços, mas transbordando de carinho e de um amor que ela não sabia que existia, retribuiu. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela se inclinava para beijar sua testa, sentindo o calor de sua pele, a fragilidade de seu corpo. Eu também te amo, Senhor Ricardo, ela sussurrou, a voz embargada, e sou grata por cada momento que pude passar ao seu lado. Você me ensinou tanto. Era um amor que desafiava todas as convenções, todas as expectativas, todas as barreiras sociais. Um amor que havia florescido em meio à tragédia, um amor que provava que a conexão humana podia surgir nos lugares mais improváveis, mais sombrios. A separação era inevitável, um destino cruel que se aproximava a cada batida do coração de Ricardo. Em seus últimos suspiros, com Daniel e Helena ao seu lado, ele agradeceu a ambos. A Daniel, por seu perdão e por ter voltado, por ter lhe dado a paz que ele tanto buscava. A Helena, por ter trazido luz à sua escuridão, por ter lhe dado a chance de se reconciliar com seu passado e de sentir o amor novamente, um amor que o redimiu. Foi um adeus doloroso, um momento de profunda tristeza, mas também de paz. Ele partiu, deixando para trás um legado de arrependimento transformado em redenção, de solidão transformada em amor, de um homem que, no final de sua vida, encontrou a verdadeira felicidade. Helena tomou sua decisão final. Ela ficaria ao lado dele até o fim, segurando sua mão, testemunhando sua partida com a dignidade que ele merecia, com a certeza de que havia cumprido sua missão e que seu amor por ele era eterno. A partida de Ricardo deixou um vazio imenso na mansão e nos corações de Daniel e Helena, mas também um legado de amor e superação. O Natal chegou, mas não como um período de festa, e sim de luto e de reflexão. No entanto, havia uma paz, uma sensação de que as coisas haviam sido colocadas em seu devido lugar, que o ciclo havia se fechado. Ricardo, em seu testamento, não apenas garantiu o futuro de seu filho, Daniel, deixando-lhe a maior parte de seu império e fortuna, mas também deixou uma parte significativa de sua fortuna para Helena. Não era uma quantia que a tornaria uma milionária da noite para o dia, mas era um reconhecimento de sua lealdade, seu carinho, sua compaixão e o amor que ela havia trazido para seus últimos dias. Era uma forma de gratidão, de assegurar que ela e Sofia tivessem um futuro seguro, longe das privações que haviam enfrentado. Com esses recursos, Helena pôde realizar seus sonhos. Ela garantiu uma educação de qualidade para Sofia, comprou uma casa modesta e confortável para elas, e investiu em um pequeno negócio que sempre sonhou em ter, uma floricultura, um lugar onde a beleza e a vida pudessem florescer. Ela não se tornou uma milionária, mas uma mulher rica em espírito, com a sabedoria de quem enfrentou a dor e encontrou a redenção. Ela aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nas conexões humanas, no amor, no perdão e na capacidade de superação. A história de Helena e Ricardo é um lembrete de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, que os segredos podem ser curados pelo perdão e que, mesmo nas despedidas mais tristes, há sempre um calorzinho no coração, uma chama de esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Helena seguiu sua vida, carregando a memória de Ricardo não como uma dor, mas como uma força, uma prova de que a compaixão e a verdade podem transformar destinos. Ela manteve contato com Daniel, que se tornou um amigo e um confidente, e juntos, eles honraram a memória de Ricardo, lembrando-o não como magnata recluso, mas como homem que, no final de sua vida, encontrou o amor e a paz. Anos se passaram. Sofia cresceu, uma jovem brilhante e cheia de vida, que estudava na universidade, inspirada pela força e resiliência de sua irmã.
A floricultura de Helena prosperava, um oásis de cores e perfumes no coração da cidade. Em um dia ensolarado, Helena estava em sua floricultura, arrumando um buquê de rosas brancas, as favoritas de Ricardo. Daniel a visitava ocasionalmente, e naquele dia, ele trouxe uma foto antiga. Ricardo, jovem, sorrindo ao lado de Marina e de um pequeno Daniel, todos felizes. Ele teria orgulho de você, Helena, Daniel disse, com um sorriso gentil. De tudo o que você construiu. E de como você cuidou de nós. Helena sorriu, os olhos marejados. Ele me ensinou o que é o verdadeiro amor, Daniel. E o verdadeiro perdão. A mansão Albuquerque, agora sob os cuidados de Daniel, havia sido transformada em uma fundação para ajudar jovens carentes a realizarem seus sonhos, um legado de Ricardo que Daniel e Helena se empenhavam em manter vivo. O castelo de solidão havia se tornado um farol de esperança. A vida, mesmo em suas tragédias, pode ser uma bela canção de amor e superação. Helena, a empregada humilde, e Ricardo, o milionário doente, unidos por um amor proibido e um segredo devastador, deixaram uma marca indelével, provando que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e ser amado, de perdoar e ser perdoado. E que, no final, o amor sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas terras mais áridas, deixando um legado que transcende a própria morte. Que história emocionante, não é mesmo? A vida é cheia de reviravoltas, e o amor sempre encontra um jeito de nos surpreender. Se você se emocionou com essa narrativa, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de romance, superação e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima, com mais uma trama que vai tocar seu coração.